Robert pode dar início à gravação. Ora, muito bem, muito boa tarde a todos. Vamos dar início à mesa redonda ética sobre plágio e gostaria de começar aqui com uma pequena contextualização desta nossa iniciativa. De facto, o JusGov, enquanto centro de investigação jurídica, comprometeu-se com a comunidade académica e também se comprometeu com a Fundação para a Ciência e Tecnologia, com a FCT, comprometeu-se a realizar anualmente pelo menos uma mesa redonda em torno de questões éticas que afligem, quer dizer, que afligem os docentes, os investigadores, os discentes aqui do nosso centro de investigação. E o desafio era um desafio claro. O desafio é trazer alguém de fora, alguém que não pertença ao nosso centro de investigação, para, através de uma pequena preleção, conseguir despertar esta consciência ética e o debate em torno de questões éticas que vão, enfim, em maior ou menor medida, questões muito diversas, em maior ou menor medida, dizem respeito à academia. E nesta primeira mesa redonda, decidimos abordar um tema que é um tema por demais amplo, que é o tema de plágio, e é um tema que, por definição, não será certamente abarcável numa só sessão. Talvez seja necessário recorrer a um número mais elevado de sessões, mas, enfim, o caminho faz-se caminhando, é preciso enfim, dar o primeiro passo, é preciso colocar a primeira pedra, a pedra de toque, e esta será a nossa pedra de toque, será a nossa mesa redonda piloto para futuras edições. Vamos ver o que é que o futuro nos reserva, mas aqui a ideia é clara. Hoje, nesta mesa redonda, qual é o nosso programa de trabalhos? Contaremos aqui com a intervenção inicial do Dr. Pedro Miguel Martins, que fará aqui uma exposição. Eu já vou apresentar, enfim, já vou apresentar todos os participantes. O Dr. Pedro Miguel Martins fará aqui uma exposição inicial em torno dos 30 minutos a propósito do plágio, e depois haverá aqui discussão nesta mesa redonda com também os nossos convidados, agora membros do JusGov, o Dr. Pedro Dias Venâncio, a doutora Maria Inês Costa, o Dr. Sérgio Ruiz Dias Arce, mas sem mais delongas, e porque não vieram aqui para me ouvir, vieram aqui para ouvir o Dr. Pedro Miguel Martins e restantes participantes, farei só uma apresentação muito breve do Dr. Pedro Miguel Martins, se me permitir. O Dr. Pedro Miguel Martins é licenciado em Filosofia pela Universidade de Lisboa, mestre em História Cultural e Política pela Universidade Nova de Lisboa, doutor em História da Filosofia e Cultura Portuguesa pela Universidade do Minho, é professor auxiliar no Departamento de Filosofia da Universidade do Minho, investigador integrado do Centro de Ética, Política e Sociedade, o CEPS, onde é também diretor adjunto. E, portanto, é uma pessoa altamente capacitada, que é uma pessoa externa ao nosso centro de investigação e que vem aqui, de facto, apelar a esta nossa reflexão. Como este primeiro desafio, este primeiro evento, esta primeira mesa redonda diz respeito a um tema que preocupa não apenas os juristas, não apenas os investigadores do JusGov, nós decidimos abrir esta primeira sessão a toda a comunidade, e depois disponibilizaremos a gravação desta mesa redonda a seu tempo, que será disponibilizada no YouTube. Depois da comunicação do Dr. Pedro Miguel Martins, teremos também a participação de outros membros do JusGov, como é o caso do Dr. Pedro Dias Venâncio, que é professor auxiliar na Escola de Direito, a doutora Maria Inês Costa,
doutoranda também aqui do nosso Centro de Investigação, e Dr. Sérgio Dias Arce, que é investigador de carreira e faz parte da organização deste evento. Devo dizer também, em abono da Justiça, que este evento foi organizado por mim, pelo Dr. Robert Junqueira e pelo Dr. Sérgio Arce, e comprometemos a realizar também os próximos. Vão perdoar os membros do JUSGOV que estão aqui presentes por não ter feito uma apresentação tão detalhada, mas deixarei essa apresentação para os próprios, porque de facto o percurso de cada um será importante para discutirmos estas questões relacionadas com o plágio. E sem mais delongas, então passo a palavra ao Sr. Professor Pedro Martins. Ouvi-lo-emos com todo o gosto e atenção. Caro Pedro, espero que estejam a ouvir-me em perfeitas condições. Agradeço imenso, uma vez mais, o convite que me foi dirigido e a amável apresentação. Vou tentar cumprir escrupulosamente os 30 minutos da apresentação. Preparei aqui um PowerPoint, vou tentar partilhar, se não se importam, que é este precisamente. Vamos lá ver. Vamos voltar ao início. Ok, não sei se estão a ver, a visualizar Perfeitamente, Sr. o... Professor, perfeitamente. perfeitamente. Enfim, eu intitulei esta comunicação Plágio e Ética e vou começar por fazer aqui uma breve referência à origem etimológica do termo. Não sei, eventualmente já estariam familiarizados, mas no fundo tem uma origem grega e latina inicialmente significava, estava ligado de facto ao rapto. E depois, posteriormente, no século XVII, passou a ter de facto o sentido que agora tem, não é? Uma definição possível que eu apresento aqui é a apropriação do trabalho intelectual do outrem, assumindo a sua autoria. Muitas vezes o plágio é identificado como roubo intelectual, e podemos desde logo fazer uma reflexão se essa prática será voluntária ou involuntária, e se de facto, quando isso acontece de forma involuntária, se de facto tem as mesmas implicações. A meu ver, talvez não tenha, não é? Um exemplo, quando alguém se esquece numa tese de, no fundo, fazer a referência corretamente de uma citação, pode tê-lo feito involuntariamente, mas isso depois pode contar como plágio. Enfim, uh, também é importante e tem aparecido muita reflexão sobre este tema, porque já há investigação sobre o tema. No fundo, elencar alguns tipos distintos e eventualmente considerar se todos esses tipos de plágio têm as mesmas implicações ou são efetivamente plágio. Fala-se, de facto, da cópia literal de um texto, sem referenciação apropriada, não é? Este é o caso mais básico, mas também se pode, obviamente, considerar o plágio como cópia das ideias ou conteúdo, ou mesmo paráfrase de ideias, de facto, elaboradas por outros, sem, de facto, creditação dessas ideias, sem referência à fonte da autoria. Estes são tipos mais canónicos de plágio e não oferecem grandes dificuldades, mas ultimamente tem-se falado de outras práticas que também implicam questões morais complicadas, como a prática do ghostwriting, não é? Que é, no fundo, assumir a autoria de um trabalho, não tendo sido este trabalho feito pela pessoa que assume a sua autoria, podendo ter encomendado ou pedido a alguém que o fizesse em seu nome. Será isto plágio ou não? E também, recentemente, devido às práticas, digamos, de investigação e da escrita académica, designadamente as autorias múltiplas de artigos, tem-se levantado também esta questão do ponto de vista ético.
se pode acontecer que alguém figure na lista de autores de um determinado trabalho, mas na verdade não tenha tido qualquer participação. Enfim, eu não sei se isto é plágio ou não, se enquadra no conceito de plágio, mas pode ter implicações éticas profundas, não é? Mas, em todo o caso, para simplificar, e como não há muito tempo, eu ia para já restringir-me às formas mais clássicas, digamos assim, apresentadas neste slide, e embora estas formas de escrita, não é? Não, obviamente, fraudulentas, tenham sido objeto de reflexões éticas profundas, eu vou para simplificar, que seria uma questão também complicada, de facto, dirimir se isto de facto é plágio ou não. Obviamente que estas práticas de plágio têm surgido em diversos domínios, não só a nível académico, e quando eu falo a nível académico, falo obviamente, digamos, do ensino, e também da investigação, em todas as atividades em que existe, se quiserem, criação ou produção autoral de conteúdos, pode ser nas artes, nas letras, na ciência, na tecnologia, pode dar-se o caso de acontecer realmente práticas de plágio. Mas penso que para a nossa mesa redonda interessa-nos mais centrar a atenção naquilo que se passa a nível académico, designadamente a nível da investigação e do ensino. Outro aspecto para o qual eu queria chamar a atenção e que, obviamente, penso, não sei se partilham esta percepção que eu tenho, mas aparentemente a prática do plágio é cada vez mais frequente, cada vez mais banal, o que tem suscitado a preocupação de todos os intervenientes na comunidade académica, ah, digamos, no sentido de encontrar medidas preventivas e até sancionatórias e corretivas do plágio. Por outro lado, o que também é um aspecto que eu só no decurso deste convite é que descobri, pois fui pesquisar, confesso que nunca o tinha feito antes e consegui imediatamente, no fundo, encontrar múltiplos trabalhos, bibliografia especializada sobre este domínio, não é? Tem crescido exponencialmente, explorando quer as implicações éticas e pedagógicas, quer as possíveis medidas preventivas e, inclusive, de reparação, considerando os danos que a prática do plágio provoca a diversos agentes e às próprias instituições universitárias. Em todo o caso, e de facto, esta minha intervenção é um muito modesto contributo, uma das medidas preventivas que se poderia adotar seria a sensibilização ética a fazer a diversos níveis. Por exemplo, numa aula, não é? No início do ano letivo, um professor na aula poderia sensibilizar os estudantes para estas questões. Enfim, a simples realização desta mesa redonda, não é? É mais uma evidência de que, de facto, o problema está a atingir dimensões gigantescas que, obviamente, tem de se fazer algo, não é? Enfim, como exemplo, digamos, desta produção bibliográfica exponencial, eu apresento aqui, digamos, duas obras publicadas pela Springer, dedicadas precisamente ao estudo desta questão numa perspectiva interdisciplinar e, no segundo caso, numa perspectiva ética, visa corrigir os efeitos da prática do plágio. Podemos fazer uma especulação, isto também poderia ser objeto de uma investigação académica, empírica, não é? Acerca das possíveis causas do crescimento do plágio, não é? Isso poderá ter a ver com a digitalização crescente dos processos de ensino e de aprendizagem, desde tenra idade, desde os níveis mais elementares, os quais envolvem, como sabem, o recurso sistemático a materiais de estudo online. Podemos, no fundo, levantar uma questão: será que a banalização destes processos levou a uma insensibilidade, ou mesmo a um desconhecimento acerca
das implicações do plágio, de que se está a praticar plágio, sendo tão frequente no ensino secundário, no ensino primário, e também, como nós sabemos, quem dá aulas sabe, sabe disso, os próprios professores, todos nós, de facto, fazemos isso, ah, pode ter levado a uma crescente insensibilidade, e mesmo até a um desconhecimento. Mas há também outra questão, que é das políticas universitárias, o acesso cada vez mais fácil e generalizado a trabalhos académicos online, no âmbito dos repositórios, das políticas de acesso livre, além de outras fontes cada vez mais acessíveis. A ocasião faz digamos, a ocasião faz o ladrão, não é? E, obviamente que isto não justifica, pode não servir como uma justificação, mas pode, de facto, ser um ambiente favorável à prática do plágio. E, obviamente, há uma certa esquizofrenia, não é? Se, por um lado, as universidades estão preocupadas cada vez mais com a questão do plágio, desincentivam, proíbam, no RAUM, não é? Por exemplo. Por outro lado, fornecem involuntariamente, certo, não é? Quer dizer, os meios e recursos que facilitam a sua prática. E depois, num contexto diferenciado, temos a pressão do publish or perish, não é? Quer dizer, cada vez mais na avaliação dos currículos, na avaliação, digamos, dos próprios docentes, a quantidade de publicações é um elemento, obviamente, fundamental e pode levar a uma certa pressão, embora isto não justifique, não é? Não pode servir como justificação ética. Enfim, mas eu queria, de facto, depois deste enquadramento, queria, de facto, centrar a minha abordagem no plano da ética, não é? Quer dizer, foi para isso que fui chamado, embora não seja propriamente um especialista, ah, no âmbito que eu considero que é o âmbito da ética aplicada. Estamos num caso típico da ética aplicada, num tema muito concreto, prático, com implicações profissionais, pedagógicas, científicas, obviamente que se dá num domínio, um mundo específico, e que, de facto, a abordagem ética aqui é ética aplicada e já há trabalhos nesse sentido. E aqui estou só dois exemplos de obras gerais sobre a ética aplicada. Também não vou, obviamente, aprofundar muito o tema, porque a ética aplicada é um domínio extremamente vasto, rico, e de certa forma sempre existiu, não é? Apesar de hoje em dia haver esse domínio especializado. Das obras clássicas, de facto, de ética, tenho aqui, por exemplo, a Metafísica dos Costumes, de Kant, há muitas aplicações concretas. Isto sempre existiu, mas hoje em dia é um terreno relativamente especializado, há bibliografia especializada, e podemos considerar o plágio como um domínio específico, não é? Então, no domínio da ética aplicada, é importante saber que há múltiplas abordagens, metodologias, não há uma única forma, digamos, de pegar num caso, neste caso o plágio, e analisá-lo do ponto de vista ético. Eu aqui, para simplificar, vou adotar uma metodologia clássica, não é a única, que é considerada a metodologia de cima para baixo, top-bottom, isto é, pegar em algumas teorias éticas normativas, teorias éticas fundamentais, canónicas, não é? Como exemplo, neste caso são as mais importantes, a ética deontológica de Kant, a ética consequencialista do utilitarismo e algumas pinceladas da ética das virtudes de Aristóteles, naturalmente a título de exemplificação, enfim, não, obviamente, não pronunciando acerca das vantagens ou desvantagens, ou não escolhendo, não considerando, não me identificando com nenhuma delas, mas apenas como um exercício prático, digamos, de ética aplicada. Esta não é a única metodologia, há metodologias que partem de princípio, de abordagens completamente diferentes, não é? Mas aqui, para simplificar, eu vou entrar precisamente. Enfim, todos nós sabemos que, de facto, é intuitivo, é partilhado por todos, de modo geral, mesmo por aqueles que praticam o plágio,
que praticar o plágio é errado, é moralmente errado. Mas interessa, de facto, tentar perceber porquê. Geralmente não se faz esta reflexão, então eu penso que é interessante, produtivo, fazer aqui uma breve reflexão, partindo, digamos, de um dos principais paradigmas da ética, que é a ética deontológica de Kant, e para simplificar enormemente, para não entrar em grandes fundamentações, podemos dizer que a ética deontológica de Kant é uma ética que parte de um princípio, digamos, que é formulado por Kant, que é o imperativo categórico, e o Kant afirma que o princípio supremo da doutrina moral é, pois, age segundo uma máxima que possa simultaneamente valer como lei universal. Qualquer máxima que para tal não seja qualificada é contrária à moral. Fim de citação. A aplicação, de facto, deste princípio universal, que é, obviamente, racional, que põe de lado quaisquer considerações de utilidade, de consequências, de inclinações sentimentais, obviamente, uh, leva-nos a elaborar regras e máximas de conduta que são, de um modo geral, taxativas, determinantes. Por exemplo, não devemos mentir, não devemos roubar, etc, etc, não é? Há uma outra formulação do imperativo categórico que também é muito apelativa, que é chamada a segunda formulação, uh, que nos diz que, no fundo, procede de maneira que trates a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de todos os outros, sempre ao mesmo tempo como fim e nunca como por meio. Ora bem, o que é obviamente que aplicando, digamos, estes imperativos categóricos à prática do pelágio, é fácil chegar à conclusão que são totalmente, que a prática do pelágio é totalmente inaceitável, não é? Vejamos o primeiro imperativo categórico. Age segundo uma máxima que possa valer simultaneamente como lei universal. Digamos, podemos adotar uma máxima do estilo sempre que puderes, pratica plágio se isso te valer, de facto, créditos académicos, universitários. Obviamente que, à luz da ética kantiana, de facto, isto nunca poderia satisfazer os critérios do imperativo categórico. Imaginem se todos, de facto, começassem a praticar o plágio, obviamente, o trabalho académico, o trabalho de investigação, obviamente, seria impossível de praticar, não haveria, de facto, não poderíamos confiar em nada do que se passasse, porque, de facto, é um caso semelhante ao caso da mentira, do roubo, não é? Jamais poderia ser tomado como uma máxima universalizável. Por outro lado, uma forma também fácil de perceber que o plágio é um delito moral gravíssimo, porque, ao fim e ao cabo, de acordo com o segundo imperativo categórico, devemos sempre tratar a humanidade, tanto na nossa pessoa como na pessoa de todos os outros, sempre como fim, nunca como meio. Porquê? Porque Kant considera que devemos ser tratados como fins e não como meios e instrumentos para realizar outros fins. Costumamos ser racionais, e que, de facto, determinamos os nossos próprios fins. Então, obviamente que, e é nisso que reside a nossa dignidade moral, a prática do pelágio implica, como facilmente se pode verificar, utilizar o autor de uma obra como meio para um fim, sem ser, de facto, considerado, sem ser consultado, não é? Implica também, portanto, em contexto académico, em contexto, por exemplo, de sala de aula, podemos considerar que quem pratica, num trabalho de avaliação, quem pratica o plágio, está, no fundo, a defraudar o docente, a defraudar os colegas, não está a tratar, de facto, como devem ser tratados, não é? Quer dizer, que é uma fraude, não é? E cometer uma fraude é manipular o outro, é não tratá-lo como um ser racional, mas como um ser, de facto, que não.
é respeitado na sua racionalidade, na sua autonomia. Portanto, é muito fácil demonstrar que, à luz da ética deontológica de Kant, que não está muito preocupada com as consequências das ações, está preocupada muito com o cumprimento destes imperativos, que geram regras impositivas, como não mentir, não roubar, até podemos dizer não cometer plágio, podia ser de facto uma consequência da ética deontológica de Kant, mas enfim, numa forma muito simplificada, poderíamos dizer isto, não é? Que é manifesto que, partindo da ética deontológica de Kant, cometer plágio é um ato moralmente condenável a todos os níveis, não é? Porque, no fundo, o Kant considera que há deveres para com cada um de nós, para nós próprios, para os outros, em relação aos outros também, e praticar o plágio envolve, de facto, violação desses deveres a todos os níveis, não é? Enfim, uma outra abordagem, obviamente, que é a ética consequencialista, o utilitarismo, é a ética consequencialista do utilitarismo, que tem, obviamente, ao longo da história, diversos autores que deram um contributo significativo, como, por exemplo, o Henry Sidgwick, mais recentemente o Peter Singer. Eu apresento-os aqui não porque eles, de facto, tivessem escrito sobre o plágio, mas apenas a título exemplificativo. De facto, também o John Stuart Mill, e aqui temos duas citações ilustrativas da moral ou da ética utilitarista, que obviamente baseia-se em critérios completamente distintos, neste caso as consequências das nossas ações. Mas atenção, que, tal como a ética kantiana, a ética utilitarista, é uma ética altamente exigente, não estamos perante um egoísmo moral, porque no fundo as consequências das nossas ações, no utilitarismo clássico, neste caso o John Stuart Mill, devem promover a maior felicidade, ou a felicidade do maior número. Importa referir que, obviamente, explicar o que é a felicidade tem causado muita discussão filosófica, e, nesse sentido, as versões mais recentes do utilitarismo dão uma formulação diferente. Aqui nesta citação, digamos, de um texto de Pedro Galvão, especialista na ética, que se refere precisamente ao utilitarismo como um conjunto de perspectivas que, de algum modo, fazem da promoção imparcial do bem-estar o único padrão ético para a avaliação de atos, códigos morais ou práticas e instituições sociais. Neste caso, estamos a falar de um ato. Então, uma breve reflexão, sem aprofundar muito os problemas suscitados pela ética utilitarista, designadamente, digamos, a ideia de que hoje em dia, nas reflexões mais recentes, se deve promover o maior bem-estar agregado, não é? Quer dizer, considerando todos os sujeitos envolvidos numa determinada prática ou ação. Se fizéssemos uma reflexão utilitarista acerca da prática do plágio, facilmente chegávamos à conclusão que, obviamente, a todos os níveis, a prática do plágio seria, de facto, moralmente condenável. Na medida em que, em primeiro lugar, causaria um dano ao próprio autor, não é? Um prejuízo, e isto podemos considerar que, seja qual for a perspectiva utilitarista considerada, poderíamos concluir que, com a prática do plágio, o autor seria sempre um elemento prejudicado, os seus interesses, as suas preferências, e, portanto, não seriam consideradas e haveria um dano considerável. Por outro lado, importa também refletir que o próprio plagiador, de facto, acabaria por ser prejudicado, sendo que a detecção do plágio, que nem sempre acontece, mas muitas vezes acontece, obviamente traria danos consideráveis ao próprio plagiador, não é? E isto em sede académica, em sede de ensino e investigação, por vezes acontece e, obviamente, de facto, a reputação, até, digamos, a autoestima do plagiador são severamente prejudicadas. Já para não falar, se utilizássemos um raciocínio ético
utilitarista que, de facto, procura sempre avaliar as consequências de uma ação, digamos, de uma perspectiva global, não é? Considerando todos os agentes que são implicados por essa ação. E poderíamos considerar que, por exemplo, um estudante que praticasse plágio não prejudica num trabalho, não é? A nível de um doutoramento, de um mestrado, ou mesmo a nível de uma licenciatura. Um estudante que praticasse um plágio, obviamente, não estaria a prejudicar apenas os interesses do autor, estaria a prejudicar os interesses dos seus pares, dos estudantes, não é? Dos seus colegas, não é? Obviamente, isto acarretaria um ato de injustiça que prejudicaria também, de facto, os seus colegas. E, obviamente, podemos, na ótica consequencialista, na ótica da ética consequencialista, podemos, de facto, levar mais longe esta investigação sobre as consequências da prática do plágio. Em última instância, de facto, ela teria prejuízos coletivos globais para toda a comunidade científica, na medida em que não seria uma boa ajuda, digamos, ao progresso da ciência, não é? De facto, digamos, podemos encontrar múltiplas outras consequências negativas. Utilizando um raciocínio utilitarista, calculando o bem-estar agregado, poderíamos chegar à conclusão que digamos, os malefícios superariam em, em grande medida aos benefícios. Podemos considerar que o plagiador poderia fazer uma justificação utilitarista, que nem seria uma justificação utilitarista adequada, porque a ética utilitarista deve considerar todos os interesses em jogo como igualmente importantes, não é? Quer dizer, mas em todo o caso, os benefícios que a prática de plágio poderia trazer ao plagiador, aprovação numa disciplina, reconhecimento, ainda que fraudulento ou injusto, do crédito da publicação num trabalho, economia de tempo e esforço, porque realmente muitas vezes as pessoas, em face de falta de tempo, são tentadas a cometer o plágio, tendo em conta os benefícios imediatos, mas analisando a perspectiva ética, facilmente chegariam à conclusão que, de facto, as consequências são péssimas, quer para o plagiador, quer para os pares, quer de modo geral para a comunidade académica. Ainda uma outra abordagem da qual poderíamos partir para analisar o plágio, a chamada ética das virtudes, que nem sempre é mais seguida, nem sempre é mais praticada, mas temos aqui dois exemplos recentes, a Julia Annas e o Alasdair MacIntyre, que por acaso morreu hoje, não é? Quer dizer, fiquei a saber que morreu hoje, mas numa perspectiva mais clássica, a ética das virtudes de Aristóteles, de facto, é digamos, um paradigma intemporal que, inclusive, o próprio Alasdair MacIntyre inspirou-se na ética das virtudes de Aristóteles. É uma abordagem que para muitos tem superioridade, tem vantagens em relação a perspectivas éticas ou baseadas, sobretudo, nas consequências, ou baseadas no cumprimento de regras ou no cumprimento estrito do dever, como em Kant. Neste caso, a ética das virtudes não depende apenas de regras ou consequências, num cálculo utilitarista, mas sim, digamos, do caráter do próprio agente, que deve, de facto, ter hábitos e condutas consistentes e respeitando certas virtudes. Naturalmente, a ação ética, de acordo com este paradigma, com esta visão, é aquela que coloca em prática e traduz virtudes, ou seja, disposições gerais de caráter que nos aproximam do ideal de excelência da Arete, inclusivamente nos conduzem à prática de um ideal de vida boa. Seria a felicidade num sentido superior, no sentido para Aristóteles, seria no fundo usar, digamos, a nossa racionalidade e dedicar-nos a atividades como, por exemplo, a filosofia, a política. Esta perspectiva caracteriza-se por vezes como uma perspectiva perfeccionista, porque procura-se alcançar um ideal de vida superior e subalternizar ideais de vida
menos exigentes. Facilmente poderíamos converter, digamos, este ideal aristotélico para um ideal de excelência académica, não é? Em que, se deveria primar pelo cultivo de certas virtudes, incluindo a virtude da honestidade, do empenho, da humildade, etc., não é? Então, a prática do plágio, obviamente, se analisássemos a prática do plágio à luz de uma ética das virtudes, por exemplo, da ética das virtudes aristotélica, facilmente chegaríamos à conclusão que a prática do plágio não poderia estar mais distante das virtudes. Neste caso, estaríamos a falar de vícios, não é? Quer dizer, uma falta de honestidade, mentira, falta de integridade, falta de sabedoria. No fundo, a prática do plágio contrariaria, de facto, de uma forma vincada, qualquer paradigma de ética das virtudes que quiséssemos, de facto, usar, inclusivamente no domínio da academia, não é? Num ideal de excelência académica, em que todos os agentes académicos, estudantes, investigadores, professores, de facto, se deviam pautar por virtudes como a honestidade, a sabedoria, etc., não é? E neste caso, a prática do plágio seria, no fundo, uma prática necessariamente condenável à luz da ética das virtudes. Enfim, o que podemos concluir deste exercício muito esquemático, muito breve, de aplicação daquelas que são as principais teorias normativas fundamentais éticas à prática do plágio, de uma forma muito clara, somos conduzidos a uma conclusão óbvia. O plágio é uma prática moralmente condenada e muito grave. Quer partamos de uma teoria ética deontológica, por exemplo, a ética deontológica de Kant, quer partamos de uma das abordagens da ética utilitarista, que há abordagens muito diversificadas, quer inclusivamente da ética das virtudes, a conclusão a chegar deste breve exercício da reflexão ética é que a prática do plágio é moralmente condenável. Enfim, gostaria de acrescentar também outra, outra ideia aqui, não é? Quer dizer, antes de concluir, e esta ideia é que, no fundo, esta abordagem ética, obviamente, é uma abordagem específica que não substitui outro tipo de abordagens, não é? Quer dizer, porque, a meu ver, esta abordagem abstrai completamente e utiliza as ferramentas filosóficas, e, nessa medida, abstrai completamente da análise de regulamentos, enquadramentos legais, codificações já existentes, como aquelas que existem na Universidade do Minho. É uma abordagem que abstrai, não quer dizer que não haja relações a estabelecer com os ordenamentos, inclusive jurídicos, não é? Não quer dizer que não se deva fazer uma relacionação entre princípios ético-morais e ordenamentos jurídicos, regulamentos, etc. Mas esse não foi o objetivo desta apresentação. Digamos, o objetivo desta apresentação é fazer uma reflexão ética, digamos, a nível da ética, não é? Quer dizer, aplicando de uma forma muito simplificada algumas teorias éticas à prática do plágio. E chegando à conclusão que, digamos, qualquer que seja a teoria ética normativa da qual se parte, não quer dizer que, por hipótese, não haja a possibilidade de justificar o plágio por outra via, mas duvido imenso. A conclusão a chegar é taxativa. De facto, todas estas perspectivas éticas condenariam e condenam, de facto, a prática do plágio. Agora, se este tipo de reflexão pode ser útil como sensibilização ética, digamos, pode ajudar, além dos regulamentos, além das medidas disciplinares que já existem, além dos mecanismos de detecção, plágio também tecnologicamente, informaticamente desenvolvidos que já existem, até que ponto é que, como eu disse, como medida preventiva, uma reflexão, uma sensibilização ética, podia não ser desta maneira, não é? Não pode ser uma boa maneira de
contribuir para a resolução do problema. E concluo a minha apresentação aqui. Muito obrigado, Dr. Pedro Martins. Nós agradecemos, de facto, esta viagem ética, esta viagem filosófica, esta viagem ética, porque, de facto, concordamos exatamente no ponto em que todos estes debates em torno, e são debates normativos, são debates em torno das possíveis sanções em relação ao plágio, até o próprio conceito de plágio, mas todos estes debates devem enfim, começar no grau zero, e o grau zero é esta sensibilização. O grau zero é esta sensibilização ético-moral, se assim quisermos. E, de facto, o Dr. Pedro Martins faz aqui uma análise englobante que começa pela etimologia do conceito, a tipologia de plágio, novos velhos fenómenos, não são fenómenos novos, mas novos velhos fenómenos como o ghostwriting ou a questão das autorias múltiplas, portanto, o próprio enquadramento daquilo que é plágio, já falaremos de tudo isto em seguida, os domínios em que o plágio pode surgir e que não se restringem apenas à academia, a questão de saber, de tentar perceber se é ou não uma prática cada vez mais frequente, se é, se não é, e se assim for, por que motivo, e também depois esta questão da consciência, diriam os juristas, a consciência da ilicitude, ou seja, agentes, estudantes, investigadores, docentes que praticam plágio sem a consciência de que praticam plágio, ou seja, com uma certa insensibilidade ou insensibilização. E depois a viagem ética muito agradável que todos aqui trilhamos em torno da ética aplicada, desde das duas formulações do imperativo categórico kantiano, que é sempre bom de recordar, e até estava aqui já perdido em reflexões, e lembrei-me de um opúsculo de Kant, que é o Para a Paz Perpétua, em que ele fala de um princípio da publicidade. Isto é aplicado aos Estados, não é? Mas se algo não pode ser dito em voz alta, é porque está errado. Se algo não pode ser dito em voz alta, não será bem assim a formulação, mas se algo não puder ser dito em voz alta, é porque está errado. E, de facto, quer dizer, a admissão pública do plágio não pode ser dita em voz alta, e, portanto, está eticamente errado, completamente de acordo. Depois passamos aqui pela questão da filosofia utilitarista e dos benefícios e malefícios a curto prazo e a médio e longo prazo, e depois terminamos aqui muito bem com a filosofia das virtudes. E agora, dando seguimento aqui ao nosso plano de trabalhos, aquilo que farei, e porque estamos todos unidos, curiosamente, Dr. Pedro Martins, estamos aqui todos unidos obviamente que não com tanta profundidade, mas estamos todos unidos pela questão da filosofia, começando pelo Dr. Robert Junqueira, que em breve defenderá uma belíssima tese de doutoramento em filosofia, e terminamos terminando aqui nos juristas, que têm sempre muito interesse pela filosofia. O que vou fazer a seguir é passar a palavra aos restantes membros desta nossa mesa redonda, pedindo uma breve apresentação e pedindo, se possível, aqui um intertexto, um certo comentário, alguma dúvida, alguma inquietação em relação aqui à exposição inicial do Dr. Pedro Martins. A ideia é que possamos discutir todos livremente. Pedia-vos só que nesta primeira ronda fizessem uma breve apresentação do vosso contexto, do vosso trabalho, para que também o auditório compreenda bem a dinâmica múltipla desta mesa, e gostaria de, enfim, endereçar primeiro este convite ao Dr. Pedro Dias Venâncio. Dr. Pedro Dias Venâncio, por favor, Sr. Professor. Muito obrigado. Vou ser o mais sucinto possível. Eu leciono aqui na Escola de Direito, essencialmente, entre propriedade intelectual e, além disso, matérias relacionadas com o direito digital. E, portanto, a minha sensibilidade para o tema, além da questão da tutela dos direitos de autor, é também a questão do ambiente digital, suscitar aqui algumas preocupações éticas específicas. E eu lançava aqui, então, seguindo o conselho do Dr. Pedro Jacó,
um desafio ético, que tem a ver com o seguinte, e que tem a ver com a minha experiência. Infelizmente eu não tenho aqui dados quantificáveis que me possam levar a concluir se há mais ou menos plágio neste momento do que havia no passado, não sei. Mas há uma mudança do paradigma do plágio, ou pelo menos do paradigma da ética aplicado à investigação. Ou seja, o que me parece é que nós passámos uma fase da digitalização dos conteúdos que facilitou, e como disse muito bem o Dr. Pedro Martins, o copy-paste. Então, tivemos a fase do plágio copy-paste, que se multiplicou, mas que hoje tem ferramentas que facilmente o detectam e, portanto, é um plágio que hoje em dia cada vez compensa menos. E passámos para um modelo diferente, que não sei se encaixa no conceito de plágio e se não deverá com que a gente faça evoluir o conceito de plágio para um conceito diferente, e é a utilização acrítica de conteúdos feitos por inteligência artificial. Ou seja, o que se vê cada vez mais nos trabalhos de alunos é conteúdos que notoriamente foram gerados por inteligência artificial, o que levanta vários problemas. Ponto um, a inteligência artificial pode estar ela própria a fazer plágio e o aluno nem sequer sabe que aquilo que está a utilizar é copiado de outra fonte. Ponto 2, o aluno não sabe sequer qual é a fonte daquelas ideias, ou seja, está-se a utilizar um conceito que não se sabe quem é que o desenvolveu, e os conceitos, para serem compreendidos, têm que ter um contexto, têm que ter um contexto para ser plenamente compreendido. E depois vemos cada vez mais trabalhos com menos citações, ou seja, como se utiliza como recurso um sistema de inteligência artificial que processa um texto sem indicar onde foi buscar as fontes, os trabalhos estão cada vez menos citados. E, portanto, eu acho que há aqui um paradigma ético diferente, que é até que medida é que não é também eticamente reprovável e não prejudicial ao desenvolvimento do conhecimento esta utilização acrítica de conteúdos gerados por inteligência artificial, sem o conhecimento das fontes, sem saber onde é que a própria inteligência artificial foi buscar aqueles conceitos. Isto não é um plágio puro do antigamente, digamos assim, é uma nova forma de desonestidade intelectual científica, parece, e que não é tão fácil neste momento de detectar. O que a gente nota é que falta ali qualquer coisa e que a gente pergunta como é que chegou a esta conclusão e ninguém sabe como é que chegou àquela conclusão porque não foi ele que chegou à conclusão, não é? E, portanto, acho que valia a pena pensar re- enquanto medida de combater esta ideia, a ideia de convencer os alunos e os investigadores da, da valorização, da importância que há em conhecer a fonte originária daquele pensamento e de quanto nós beneficiamos em citar a fonte originária, no sentido em que, quando nós citamos, e é isto que às vezes, pelo menos eu falo pela experiência das conversas que tenho com os meus alunos, quando nós citamos, valorizamos o nosso raciocínio. Citar traz, citar fontes credíveis, entenda-se naturalmente, acrescenta argumentos para credibilizar o nosso discurso. E eu acho que isso se perde neste novo paradigma de produção por inteligência artificial de conteúdos em que ninguém sabe muito bem de onde é que aquilo veio. E eu lançava aqui este desafio, que é, será que o conceito de plágio não está desatualizado? E não será preciso pensar num conceito diferente, considerando a forma... Ou seja, eu não noto nos meus alunos que eles andem a fazer copy-paste. Eles já não andam a fazer copy-paste. Eles andam a fazer Google Chat GPT paste, ou coisa que o valha. E isso é diferente do plágio de antigamente. E este é o desafio ético que eu deixo de forma muito sucinta, porque acho que é suficientemente complexo para dar muito que falar. Passo a palavra. Muito obrigado, Pedro Venâncio. De facto, e lanço aqui também o reto ao Dr. Pedro Martins para, enfim, para que possamos todos debater estas questões levantadas pelo Dr. Pedro Venâncio. Mas, seguinte, quer dizer, e é o que estamos aqui a discutir desde o início. O plágio imbrica diretamente com a questão da honestidade, ou, no caso, a desonestidade intelectual. A falta de esforço, a falta de rigor por parte do aluno, indo aqui enfim, uma certa filosofia das virtudes. A academia deve pautar-se por rigor, deve pautar-se por parâmetros elevados de exigência, e quando alguém utiliza o plágio, está de facto a flexibilizar esses parâmetros, está enfim, a não se preparar devidamente
para o futuro está a assumir um atalho, e os atalhos na produção de conhecimento são, de facto, tenebrosos, Dr. Pedro Martins. Não sei se o Dr. Pedro Martins quer aqui comentar. Só duas palavras para dizer que concordo inteiramente com a intervenção do colega Pedro Venâncio. Partilho exatamente a mesma opinião. Assistindo a um- um- a uma situação hoje em dia em que vários colegas são totalmente entusiastas por esse admirável mundo novo da utilização da IA, inclusive aqui a nível institucional da universidade, como considerando os colegas que vão aos livros, no sentido material, e leem, têm o trabalho de ler, que isso já é ultrapassado, porque hoje em dia já há pessoas a trabalhar em algoritmos que nos facilitam a tarefa, facilitam o trabalho, depois, no fundo, extraem a informação dos livros. Em todo o caso, mesmo isso pode não ser considerado plágio, obviamente, é algo mais sofisticado. Em todo o caso, podíamos exatamente usar as mesmas ferramentas éticas, creio eu, para, no fundo, condenar essa prática. Numa lógica das virtudes, isso de facto não favoreceria as virtudes académicas, da, da honestidade, do empenho, etc. Numa ética kantiana, seria, no fundo, vender gato por lebre, seria, no fundo, produzir um trabalho que, na verdade, não resultou, era um engano à mesma, portanto, não satisfaria, não seria consistente com o imperativo categórico. Numa lógica utilitarista, podemos considerar que, no fundo, não serviria aos interesses do próprio, neste caso, pensamos num estudante, porque não serviria aos seus próprios interesses de aprender e dos outros também, porque no fundo era patota, ao fim e ao cabo, seria uma forma, porque eventualmente estudantes que usassem os métodos tradicionais podiam ser prejudicados, não é? Não serviria aos interesses desses estudantes, nem do próprio docente, nem toda a comunidade académica. Mas o que é um facto é que, obviamente, estamos a assistir à proliferação, à entronização desses processos, não é? E quem se opõe, considerando que nada substitui, de facto, o trabalho efetivo, se calhar isso é partilhado por juristas e por filósofos, se calhar são áreas do saber que estão muito voltadas para a hermenêutica, para a análise dos textos, é considerado como um homem das cavernas, ou alguém ultrapassado, anacrónico, que não está, de facto, a atualizar-se até do ponto de vista pedagógico. Enfim, mas pode ser um problema que não está contemplado. O plágio, mesmo assim, eu acredito que o plágio continuará a praticar-se, então, de uma forma ou outra, não é? Porque há meios expedientes, não é? Quer dizer, que podem não ser controlados pelos mecanismos digitais, os algoritmos de detecção, não é? Como o Turnitin e outros, que podem continuar a ser usados, não é? Quer dizer, designadamente, pegar numa obra grega, sei lá, e utilizar uma ferramenta de tradução, e quem é que vai controlar isso? Pronto. Mas em todo o caso, na minha ótica, mesmo se considerarmos esses fenómenos, eles são condenáveis do ponto de vista ético-moral, não é? Quer dizer, enfim, não sei se esta sensibilização ética poderá servir de alguma coisa, além dos mecanismos repressivos, sancionatórios, controle, não é? Mas pode ajudar. Muito obrigado, Dr. Pedro Martins. Já temos aqui, de facto, um conjunto de premissas ou de pistas para a análise do plágio, e fazendo aqui a ponte. De facto, o plágio, uma realidade passada presente, é uma realidade em constante mutação. Talvez o Dr. Pedro Venâncio tenha razão, e o termo tenha de ser adaptado, talvez, para desonestidade intelectual ou algo semelhante, porque enfim, desde o plágio integral clássico, que é pouco utilizado, diga-se,
ao plágio parcial, ou então à transcrição de partes de textos alterando algumas palavras, a carestia de fontes devidamente identificadas, o recurso a normas de citação que não obrigam a colocação do número de página concreta em que a informação enfim, foi recolhida, e portanto temos aqui um conjunto de elementos que vão todos desembocar no mesmo problema, que é o problema da falta de esforço por parte do aluno, e é o problema de não se criar uma ciência devidamente reconhecida, devidamente resistente ou sólida. Mas eu agora gostaria de passar a palavra à doutora Maria Inês Costa, que é a nossa doutoranda, que eu ouço sempre com muita atenção, com muito gosto e com quem aprendo sempre muito. Doutora Maria Inês, por favor. Muito obrigada, professor. Eu queria agradecer muito o convite para estar aqui, brevemente, e dizer que aprendi muito com as intervenções anteriores. E de facto é isso, eu sou doutoranda aqui na Escola de Direito, o professor Pedro Jacobo Moraes é meu co-orientador. E pronto, a minha investigação, assim muito brevemente, de facto visa mobilizar o universo de ética aplicada para reabilitar a concepção liberal de direitos humanos e de justiça penal perante os desafios impostos pelas tecnologias emergentes, que é exemplo a inteligência artificial. E, portanto, estas questões de que o professor Pedro Dias Venâncio, que o professor Pedro Dias Venâncio referia agora, se calhar está a haver de facto é uma transformação também do paradigma do plágio, é muito interessante. Eu fiz aqui também alguns apontamentos sobre as questões da digitalização, ou seja, até que ponto é que eu acho que até há uns anos atrás termos ajuda excessiva de colegas ou de professores para realizar um trabalho, colocar-se essa questão de até que ponto é que isto passa de um apoio meramente técnico para um apoio com um conteúdo substantivo e hoje em dia com as ferramentas de inteligência artificial. Isso fica ainda mais, ainda mais intrincado, ainda mais complexo. Eu, tentando corresponder aqui ao repto a que me propôs o professor Pedro Jacobo Moraes, ahm, eu enquanto investigadora, portanto, e na minha perspectiva pessoal e, portanto, a minha dimensão mais intuitiva, eu acho que e no início eu pensei, felizmente nunca tive conhecimento de nenhum caso de plágio, mas depois fiquei a pensar, será que isto é porque é isso, não se fala abertamente sobre o tema, não é? Portanto, não sei até que ponto é que isso é positivo ou não é. Mas de facto, por parte de colegas, tanto no mestrado no doutoramento, nunca tive esse tema nunca surgiu com grande saliência. No entanto, eu sei que é uma prática e que existe e que muitas vezes eu acho, e isto o professor doutor Pedro Martins falava no início, muitas vezes até parte da questão de desconhecimento, o que não anula a responsabilidade académica, esta questão de integridade intelectual que temos vindo aqui a discutir. Agora, se calhar fala daqui de uma questão mais fundamental, mais estrutural, sobre a nossa cultura ética à volta deste tema. E, portanto, esta questão de ser praticado, do plágio, ou até o autoplágio, ser praticado sem intenção, eu acho que isto passa muito por, às vezes, nem se saber citar corretamente, e eu acho que isto não é necessariamente, mais uma vez, não é muito científico este meu conhecimento, é intuitivo, mas eu acho que, da minha experiência pessoal e das experiências de outras pessoas com quem vou investigando eu acho que nos anos anteriores à licenciatura, diria mais até ao mestrado e doutoramento, por exemplo, no secundário, eu acho que nunca há ou não tende a haver uma insistência nesta questão com o plágio e, portanto, facilmente, eu ainda me lembro na escola haver uma grande
a produção na altura de muitos trabalhos, copia e cola do Wikipédia, não é? E portanto, eu lembro perfeitamente na altura de exatos professores reprovarem essas atitudes, mas não necessariamente aquilo ser levado a um extremo de, ou seja, fazer com que os alunos tivessem zero e, portanto, não. Isto, pronto, é só uma história corriqueira, mas eu lembro-me disto acabar por gerar uma cultura, de certa forma, hum, isso de não valorização do plágio como uma coisa tão grave como estamos aqui, como estamos a discutir. E eu depois penso também que esta prática com intenção, ou com uma semi-intenção, também pode partir aqui de uma questão que o professor doutor Pedro Martins falava, que é do publish or perish. De facto, há uma pressão para tentar publicar bastante e com celeridade, eu penso, e à medida também que, por exemplo, vagas para bolsas de investigação ficam cada vez mais escassas. E, portanto, aqui entra muito a questão do autoplágio. Eu penso que há, por exemplo, considere-se a reciclagem de textos. Isto nunca acontece também de uma forma muito, não é muito claro, às vezes, muitas vezes não é, há um texto é produzido e logo assim publica-se mesmo noutra revista, mas há uma reciclagem de ideias que, se formos ao âmbito da questão, não há ali informação, não há informação nova. E de facto há uma necessidade de transparência nesse sentido. Por exemplo, mesmo eu trabalho sou editora do blog da Uni, ligado à escola, ao mestrado de Direito da União Europeia, portanto, deparo-me com muitos papers que são publicados, que eu própria, como editora, tenho que os rever, e depois há o processo de peer review. E acho que há aqui uma coisa a ter atenção, que é as próprias revistas, os próprios jornais, têm também esta responsabilidade de revisão, de perceber, ou seja, embora a responsabilidade primária seja do autor, claro que sim, acho que também há aqui uma grande responsabilidade por parte das equipas editoriais de fazer uma revisão, uma revisão extensa dos artigos que são submetidos. E, portanto, há também uma tendência que eu só sei o termo em inglês, mas talvez ele exista em português, que é o do salami slicing. Basicamente, é esta tentativa de publicar vários artigos que, na verdade, são sobre o mesmo assunto e com a mesma análise teórica, mas para tentar dar a ideia que se está a produzir muito mais. E é desonesto. Isto é, imaginemos, por exemplo, uma investigação sobre um determinado assunto, só que depois faz-se a divisão do artigo, por exemplo, um artigo só sobre revisão de literatura, outro artigo só sobre análise de dados empíricos, e isto é feito sem haver citação do primeiro artigo que se publicou, para tentar mostrar que são análises diferentes e, portanto, que se publicou mais, que se produziu mais conhecimento científico do que aquele que realmente se produziu. E assim, eu, por um lado, consigo compreender porque é que esta necessidade surge, não é? Estas questões circunstanciais, mas no fundo sabemos que não é ético, de qualquer perspectiva, como o professor doutor Pedro Martins nos dizia. Eu tenho aqui mais algumas considerações, mas eu se calhar gostaria de ouvir também os colegas, o professor doutor Sérgio também, e se calhar depois partir para outras considerações aqui. Passo-lhe a palavra, professor Pedro. Muito, muito bem, doutora Maria Inês, aprendemos sempre muito consigo. E de facto, esta questão da cultura da desvalorização do plágio, que de facto começa em graus de ensino, digamos, iniciais ou pré-universitários, e que provavelmente se poderá estender ao longo da licenciatura, na medida em que ao longo da licenciatura os alunos ainda não são introduzidos na questão da investigação. A investigação está a começar
nos mestrados, e nos mestrados abre-se um mundo novo, que é ter que produzir trabalhos, ter que redigir trabalhos por aí fora, e há aqui várias questões que, de facto, a doutora Maria Inês coloca e que são muito importantes, e gostaria também de ouvir os colegas, mas antes, para terminar esta ronda, vou passar a palavra ao doutor Sérgio Arce, mas queria só deixar aqui o tópico, talvez o tópico seja reverter esta cultura da desvalorização do plágio em favor de uma cultura da transparência, né? Quer dizer, o plágio é inimigo da transparência, o plágio, de certa forma, é uma semente corruptiva, é uma semente da corrupção, e é particularmente grave, não deve ser desvalorizado, porque é a perversão daquilo que deve ser a academia. Mas em certa medida também concordo consigo, e há aqui uma ligação umbilical, parece-me, entre plágio e o tempo, ou a falta dele, o aluno que não tem tempo porque, enfim, não fez uma boa gestão do seu horário e plagia, o investigador que tem pouco tempo e que de facto realiza o autoplágio, e eu depois, quando terminarmos esta ronda, ia também lançar o desafio ao Dr. Pedro Martins para nos falar um pouco deste reino da quantidade que parece estar a render o reino da qualidade. E agora passo por fim a palavra ao Dr. Sérgio Arce. Dr. Sérgio, aqui também na qualidade de organizador deste evento, a palavra é sua, muito obrigado. Muito obrigado, professor Pedro. Não sei se estão conseguindo me ouvir. Eu primeiro queria agradecer ao professor Pedro Martins pela exposição e por ter aceito o nosso convite. Acho que foi um bom início para começar a discutir sobre ética na investigação, né? E acho que é um pontapé em nos questionar sobre questões fundamentais de ética, conduta, filosofia, para começar a pensar também sobre as razões e os problemas que motivam os investigadores, os estudantes, a cair neste tipo de conduta. Agradeço também ao professor Pedro, a doutora Maria Inês também pelas suas considerações e por estar cá hoje conosco. É, uma das coisas que eu mais me chamou a atenção nessa discussão sobre, sobre o plágio e a ética é eu me questionar em relação ao papel e à função que tem as universidades com este número, não sei se dizer crescente, talvez agora tenha se tornado um pouco mais evidente, porque como decía o professor Pedro Venancio, não é um problema novo, não é um problema recente que tenha aparecido com o surgimento de grandes bases de dados, por exemplo, disponíveis na internet, ou agora com a inteligência artificial, sino que já é um problema antigo, mas que eu acho que como outros problemas, com o tempo também foram se aperfeiçoando, ou dizendo, tomando outras características, e se adaptado também à nossa realidade. Então, me pergunto também, né, uma coisa que eu tinha aqui apontado era se essa falta de preocupação suficiente ou de interesse por parte das universidades tem, em certa medida, também favorecido esses casos de plágio entre os investigadores, os estudantes mesmo, ou seja, se essa responsabilidade também da universidade ter se dissociado um pouco da questão de ética na investigação, de alguma forma também tem salientado esse número de casos. Isso também não me pergunto, porque quando falamos de ética na investigação, ou quando começamos a procurar textos, ou fazer revisões sobre o assunto, sempre encontramos a questão de ética na investigação associada com a má conduta ética. E essa má conduta ética geralmente encontra-se associada a questões como falsificação, fabricação de dados, procedimentos metodológicos que são utilizados, coleta de dados que são realizados de forma provavelmente não adequada, ou a sistematização dos dados que não são feitas também com um controle ou realizado de uma forma ética, até chegar no plágio, né? Que é provavelmente como uma forma final, por dizer, dessa má conduta ética em todo esse percurso, né? E o que o professor também mencionava durante a sua apresentação é que também me levou a reflexionar e pensar também em relação às razões e os motivos que levam aos investigadores e aos estudantes também a realizar este tipo de atos.
e também fazendo uma revisão da literatura para poder compreender melhor esses problemas, essas razões, né? Acho que é possível também entender diferentes motivos que levam, por exemplo, os investigadores, essa pressão por publicar e publicar, não somente em grandes, em números altos de artigos científicos em revistas, sino também em curtos períodos de tempo. E eu acho que essa é a pressão maior, ou seja, uma produção sistemática, constante, em um período de tempo relativamente curto. Podemos também falar de uma falta de conhecimento, de poder, de conhecer sobre o que é a ética, a utilização de sistemas de citações, por exemplo, o uso de ferramentas para. Mas é claro que isso também não desculpa, né, esse tipo de atitudes, mas é também o que leva a muitos investigadores a caírem nessas armadilhas, né? E nos casos dos estudantes, e isto eu tenho lido a partir de algumas investigações que foram feitas com grupos focais de estudantes e também de investigadores, e alguma coisa que tem me chamado muita atenção no caso dos estudantes, além da falta de conhecimento sobre sistemas de citações, ou de como fazer metodologia da investigação científica, tem a ver também com uma falta de reconhecimento do trabalho e de motivação por parte dos professores quando se realiza a investigação científica. Ou seja, é como que não existe um reconhecimento pelo esforço que é realizado pelo bom estudante durante seu trabalho, quando, por exemplo, observa que outros estudantes que têm trabalhado um pouco menos ou têm realizado um caminho não necessariamente honesto, recebem o mesmo reconhecimento por um esforço diferente que é realizado. Isso por um lado. E outra questão também provavelmente tem a ver eh, com esse processo de ensino-aprendizagem, ou seja, grandes quantidades de alunos em uma sala de aula para um professor que talvez não pode fazer um acompanhamento adequado ou correto de cada um dos alunos. Então, eu acho que são vários fatores, mas eu acho que em todos eles é possível eh, eh, pensar que não existe como uma cultura de falar abertamente sobre o que é ética na investigação, de uma formação adequada que muitas vezes recai, por exemplo, em aulas de metodologias da investigação, e geralmente falar de ética na investigação nas aulas de metodologia é um capítulo bastante restrito. Então, provavelmente essa pouca importância que tem se dado a esse assunto, talvez nos leva a pensar também que temos uma certa responsabilidade nesse crescimento, ou seja, e isso pode ser desde o ensino básico até depois no ensino superior. Era essa apenas minha reflexão a respeito e novamente muito obrigado, professor, pela apresentação. Peço desculpa pelo português, mas espero que tenha ficado claro. Claríssimo, como sempre, Dr. Sérgio, que identificou muito bem, fez aqui radiografou muito bem o problema que temos em mãos e, de facto, lançando agora o mote para uma discussão mais alargada entre todos os intervenientes, eu gostaria de destacar os seguintes tópicos. Estamos aqui a falar de plágio, estamos a falar de diversas tipologias de plágio e de fenómenos relativamente recentes de honestidade académica. Estamos a falar de desafios que são vivenciados pelos estudantes e pelos investigadores e temos aqui vários níveis de análise. Por um lado, a questão da aposta na formação e na informação dos nossos estudantes. De facto, não parece ser um tema que é muitas vezes abordado, ou que é abordado sequer no ensino pré-universitário e, portanto, quer dizer, a dilucidação do problema fica remetida muitas vezes enfim, imaginemos, para os mestrados. E nesse sentido é importante, parece-me, informar os alunos. Existe um problema, eu tenho notado com esse problema, o problema da falta de consciência aqui, uma vez mais, a falta de consciência da ilicitude. O aluno não sabe, por exemplo, que não pode retirar, isto tem-me acontecido algumas vezes, o aluno não sabe,
Obviamente, o aluno que copia integralmente um trabalho sabe o que está a fazer. Pode fazê-lo por desespero de causa, pode fazê-lo porque acha que o professor não vai detectar e acaba por detectar, pode fazê-lo por um conjunto de questões, mas aí há uma prática dolosa. O aluno sabe, tem intenção. Mas depois temos fenómenos intermédios. O aluno que retirou uma frase na íntegra e não referiu. É só uma frase, são só duas frases, são só três frases. Num trabalho de 20 páginas. Professor, são só duas frases que eu retirei, não interessa, é plágio. Está aí o problema da falta de transparência. O autor não foi referido. Mas também tenho-me deparado com outro fenómeno, este mais curioso, que é o aluno faz a referenciação do autor em nota de rodapé, faz a referenciação do autor em nota de rodapé, mas transcreve, imaginemos, um parágrafo do autor sem colocar aspas, não é? Sem colocar aspas, achando que pode servir-se na íntegra das palavras do autor como se fossem suas e sem colocar as devidas aspas. Ou então, outro fenómeno semelhante, que é o aluno pega num parágrafo de um autor, altera dois ou três conectores, dois ou três artigos e apropria-se da frase. Não é? Portanto, temos aqui uma questão de apropriação de trabalho alheio. Temos aqui uma questão de falta de esforço. Isto por parte dos alunos. Eu queria ouvir-vos um pouco sobre isto, se for possível. Se o senhor professor Pedro Martins quiser abrir aqui esta hostilidade, que não é hostil. Exatamente. Eu, ao longo da minha carreira docente, deparei-me com. Eu próprio fui confrontado com casos de plágio, a tal ponto que decidi praticamente abolir dos elementos de avaliação a redação de ensaios, que é um elemento, digamos que é um elemento de avaliação adequado à filosofia, às humanidades. E uma vez deparei-me com um texto que parecia-me extraordinariamente bem escrito. Eu pensei, isto é, e desconfiei e limitei-me a copiar uma parcela do texto com o Google, depois percebi que o texto tinha sido integralmente copiado de um blog. Naturalmente anulei o trabalho ao aluno. E cada vez mais, de facto, foram surgindo, e colegas meus também se queixam dessa incidência, até ao ponto de alguns de nós decidimos, a partir de agora, não estamos para estar aqui preocupados com esta questão, porque há uma questão também ética, que é, no fundo, cometer injustiças. Imaginem que avaliamos um trabalho com uma boa classificação e parece-nos bem feito, mas não conseguimos perceber que ele foi copiado, não é? Quer dizer, há aqui, obviamente, consequências muito injustas no processo de avaliação. E para prevenir, vamos abolir esse tipo de trabalhos, porque, no fundo, a prática de plágio, não digo que fossem, mas vários colegas me compartilhavam essa situação. Há uns tempos, no âmbito de uma orientação, uma tese de doutoramento, já numa fase muito adiantada, utilizando um detector de plágio e tendo confiado inteiramente no candidato, a orientação feita por mim, cheguei à conclusão que a tese era integralmente feita através do chamado sistema de pastiche, ou como é que dizem em inglês? Há um termo em inglês para isso, que é pegar num bocadinho ali, num bocadinho ali, das mais diversas fontes, porque agora muitas teses de mestrado, doutoramento estão disponíveis. Portanto, é tentador, mas o estudante utilizava blogs, utilizava tudo o que vinha à rede, digamos assim. Depois, à medida que fomos pesquisando, eu e outros arguentes, fomos pesquisando na tese, fomos descobrindo cada vez mais casos. É que, de facto, a situação era intolerável, não é? E, pelos vistos, isso acontece. Obviamente, não tenho dados quantitativos aqui, isso teria de ser feita uma investigação. Mas, enfim, obviamente, o que disse o Sérgio também
faz todo o sentido, não é? Falta uma sensibilização, falta uma formação de ética para a investigação nesses aspectos. E até, obviamente, enquanto docente, por exemplo, eu tenho tentado valorizar o empenho e o trabalho dos estudantes, independentemente daquilo que é pautado em resultados quantificáveis, como testes, coisas do género, nomeadamente na participação nas aulas, utilizando uma espécie de valorização de uma ética das virtudes, ou seja, das virtudes do estudante que se empenha, que participa, etc. Enfim, eu penso que, obviamente, essas estratégias que passam pela formação, pela sensibilização, em complemento, obviamente, às medidas mais repressivas e de detecção técnica de plágio, obviamente tem que passar um pouco por aí. Porque, obviamente, isto tem implicações muito graves, não só na carreira de investigação, mas mesmo na carreira de docência, porque, no fundo, ah, engordar o currículo, muitas vezes pode ser uma prática também eticamente condenável, não é? Quer dizer, e há várias maneiras de engrossar o currículo, através das publicações, através de publicações fictícias, sei lá, e pode ter repercussões muito danosas, não é? Quer dizer, do ponto de vista da justiça, da avaliação do desempenho. Portanto, não Exatamente. sei. Não, sem dúvida, e essa questão que levanta, e é uma questão, e é uma questão muito séria, que é o próprio receio da prática de plágio levar, por exemplo, os docentes a adaptar os métodos de avaliação, no sentido, por exemplo, de excluir pequenas exposições, monografias, recensões, por aí fora, por haver essa desconfiança, não é? Quer dizer, e, portanto, aqui também deve haver uma reflexão em torno daquilo que devem ser os métodos de avaliação e de como prevenir estas práticas. É certo que hoje os meios de plágio, ou os meios, as fontes de plágio estão cada vez mais diversas, mas também é certo que vão surgindo alguns mecanismos de prevenção, como os programas informáticos que nós temos, o Tornetinho, o SafeAssign. Claro que também se diga que ao longo dos últimos anos tenho sido confrontado com casos de plágio que conseguem tornear esses programas. Esses programas não detectam tudo e, de facto, há vários casos em que o programa de plágio detecta uma percentagem basal, residual de plágio, 10%, por exemplo, e depois vou ver e o trabalho foi integralmente retirado. É claro que depois aqui os docentes têm outras estratégias, aquela que o senhor professor referiu. O trabalho parece bom demais. Bom, temos estudantes fabulosos, não há dúvida, temos estudantes fabulosos e pode ser um desses casos. Mas obviamente que há um alerta, ou então menos subtil, eu diria menos subtil, que é o aluno apresenta problemas sintáticos bastante expressivos e a certa altura no seu trabalho há ali como um passe de mágica, uma certa inspiração, uma inspiração divina e o aluno começa a escrever de repente muito bem, de forma fabulosa. Isso também tem acontecido. Claro que eu parece-me, e gostava também de ouvir o Sérgio e a Maria Inês sobre isso. Parece-me que a aposta deve ser na informação portanto, a informação no sentido de não haver alunos que praticam plágio ou que recorrem a técnicas menos transparentes por desconhecimento, isso deve haver, e temos cada vez mais, referindo aqui a Escola de Direito, temos cada vez mais unidades curriculares vocacionadas para a investigação, mas também nas unidades curriculares temáticas os professores têm essa preocupação. É a preocupação de informar, explicar o que é, o que não é plágio, aquilo que não deve ser utilizado. Posso dar aqui, por exemplo, um exemplo. Eu digo sempre aos alunos que devem consultar fontes primárias. E, portanto, se o aluno me aparece ali com um trabalho com citações de indireto, APUD, isso é menos valorizado, ou isso é desvalorizado. O aluno deve ir à fonte primária e só por inacessibilidade praticamente absoluta é que deve consultar uma fonte secundária, o autor que cita outro autor. E, portanto,
havendo esta dinâmica de rigor, de exigência, talvez seja um passo. E até gostaria de vos perguntar, em jeito de desafio, perante o aluno que pratica plágio, o plágio é de facto aqui um ilícito académico, passível de responsabilização disciplinar que pode gerar, por exemplo, a suspensão do aluno, mas o que fazer em caso de plágio? Avançar com o procedimento disciplinar ou resolver isto, diríamos, uma certa justiça restaurativa? Professor Pedro, diga-nos coisas. Eu quero-me parecer que não queria entrar para esse ângulo de reflexão, mas quero-me parecer que o que existe no RA1, ainda há pouco estive a rever isso, é omisso e relativamente pobre face à complexidade do plágio, não é? Quer dizer, talvez devesse ser mais aprofundado e não ser tão genérico, tão vago. Do ponto de vista sancionatório, isto, de certa forma, é contrariar o que eu disse, não é? Da pedagogia ética como remédio para estas soluções, não é? Para estas questões, não é? Mas não sei se partilham esta percepção que o que aparece no regulamento académico sobre, não só sobre o plágio, mas sobre estas novas práticas digitais de construção de textos, digamos assim, ah, o regulamento académico está algo desatualizado e talvez se devesse pensar numa reflexão conjunta a nível da universidade para torná-lo uma ferramenta, neste caso, num sentido mais sancionatório. Porque isso na lógica utilitarista, é dissuasor. Visão utilitarista do direito é dissuasor em relação àquele que pratica o delito, não é? É só nesse sentido. Maria Inês? Sim, muito obrigada. Eu acho que esta conversa está a ficar muito, muito interessante. Estou-me a ouvir? Eu acho que o meu vídeo. Perfeitamente. É? O vídeo Ok. congelou, mas Congelou ou estamos não a ouvir. congelou? Ok. Mas estou-me a ouvir. Perfeitamente. Ok, ok. Não, eu estava a pensar nesta questão, da ética aristotélica. Portanto, há aqui duas condições fundamentais para a atribuição de responsabilidade. A primeira, que é saber identificar o responsável, e depois esta questão do conhecimento, ou seja, de saber o que praticou, ou seja, de ter noção, do ato praticado. E eu acho que aqui gostaria de voltar à questão da cultura. Eu acho que estas ferramentas tecnológicas vão ganhando mais e mais terreno e são utilizadas tanto por alunos como por docentes, como pela sociedade em geral. Há aqui uma questão de responsabilidade que é muito mais difusa do que dizer simplesmente o aluno copiou. Eu acho que isto complica um bocadinho, o processo e eu, pronto, tenho estas tendências para complicar estas questões e não sei, não facilitar tanto. Tenho dificuldade em dar uma resposta clara. E porquê? Portanto, eu, na qualidade de investigadora, também tenho tido um processo de aprendizagem até sobre estas questões de plágio, não intencional. Portanto, quando o professor, por exemplo, falava da questão das citações indiretas, isto é uma coisa que eu tenho tentado ter muito cuidado, ou seja, saber até manter essa transparência no texto, se eu estiver só a fazer referência a citações indiretas e dizer que é isso mesmo que eu estou a fazer, e portanto não dar a entender que eu conheço o trabalho original. Ou, por exemplo, à medida que eu investigo, eu noto que se no início eu achava que me iria lembrar de todos os autores sobre os quais eu estava a ler, cada vez mais noto que a minha capacidade de memória não é de facto tão grande. E, portanto, noto que tenho que ir escrevendo o autor que está associado a uma determinada ideia que eu pesquisei. E noto que é possível, que se eu não fizer isso, por total esquecimento, ficar ali uma frase, como o professor dizia há pouco, ficar ali uma frase, e não estar associado a um autor e sem querer cometer plágio.
que eu quero dizer com isto não está a admitir que eu ando a cometer plágio, mas é dizer que É isto, involuntário. Pois, exatamente, e que pode acontecer a qualquer pessoa. Agora, eu acho que esses casos merecem um tratamento muito diferente do que obviamente. Como? Peço desculpa. Obviamente, sem dúvida, quer do ponto de Exatamente, vista, digamos, jurídico ou legal, como vocês sabem melhor do que eu, quer do ponto de vista até ético. exatamente, Nesse exatamente. caso, podemos considerar que isso não é, obviamente, um delito, é um lapso. Não Sim, tem o mesmo peso moral. uhum. Sim, eu acho é que esta questão dos casos, das situações limite, e sobre a qual até o professor Pedro me pediu para pesquisar um pouco, realmente isto é que mostra aqui, porque eu acho que não é necessariamente, principalmente nos anos, ou seja, na altura de doutoramento, ou já em pós-graduações, não tende a ser, penso eu, isto é intuitivo, não tende a ser necessariamente. O aluno é aquele que copia um texto na íntegra e depois diz isto fui eu que fiz e tem noção que não foi, ou seja, esta coisa quase maquiavélica, não é? Ou pelo menos eu quero acreditar que não. E portanto, às vezes são os casos fronteira que exigem aqui uma, um- uma resposta também ela mais complexa. E portanto, mesmo por exemplo, a questão de incorporar várias ideias de autor como falou o professor Pedro Martins, falou aqui sobre uma, uma dissertação que estava a orientar, e portanto, esta questão de tirar um bocadinho dali, um bocadinho daquela, isto ser todo um recorte, ou seja, este plágio mosaico. Patchwork, era isso que eu lembrei. Exatamente. Bem, a questão é que, de facto, eu acho que há pessoas que poderão não ter consciência, principalmente à medida que a nossa própria voz e a originalidade se vai perdendo, muitas vezes com este efeito da digitalização, é que, às vezes, citando tudo, continua. Ora, doutora Marina, esteve aqui caiu aqui momentaneamente, mas temos aqui já muito pano para mangas. Temos aqui o doutor Pedro Oliveira, que é investigador do doutorado integrado, que pediu para participar. E, doutor, somos todos ouvidos. Muito obrigado. Eu já fui professor aí na Universidade do Minho e agora sou atualmente professor na Universidade do Porto. E a minha área é. Deixamos de ouvir, estamos aqui a ser. Do plano, Agora sim. provavelmente numa perspectiva, enfim, com. Não me estão a ouvir, não? Estão a ouvir? Agora Agora sim. sim, perdemos-lo por momentos. Sim, peço desculpa. Portanto, eu acho que não devíamos centrar a questão do plágio só na questão dos alunos, não é? Porque o plágio, como disse o colega, há pouco, eu ainda estava aí na Universidade de Minho e há uma tese de doutoramento na Escola de Engenharia cujo plágio era de duas teses de doutoramento e só se descobre 2 anos depois da discussão pública e de ter sido aprovada, não é? Portanto, isto põe muitos problemas, ou o problema, como se falou há pouco, do publish or perish, mas eu acho que agora estamos publish and perish, eh, colegas que publicam 150, 200 artigos por ano, quer dizer, é impossível lê-los, quanto mais trabalhar neles, não é? Isto na área em que eu das ciências mais duras, se quiserem. Eh, o- para mim, o que eu acho que a questão da inteligência artificial, enfim, eu concordo com a colega Inês Costa quando ela diz que a cultura vem de trás do secundário, onde se diz que vai à net e tira. Por aí fora. Eu fiz uma experiência este ano na minha aula em que disse aos alunos usem o chat GPT. E foi uma experiência interessante porque, hum, por um lado, todos iam fazer a mesma pergunta ao chat GPT, as respostas foram totalmente diferentes, digamos, diziam o mesmo, mas, digamos, o texto escrito era diferente. Hum, e depois pude compreender o seguinte, é que não adianta
ou será, digamos, impossível de impedir os alunos de usarem. Mesmo que a universidade dissesse não usam o chat GPT, e o problema dos ensaios que foi levantado, os alunos têm no telemóvel, podem usar em casa. Portanto, eu acho que o advento destas tecnologias, e os alunos dizem assim, bem, o chat GPT é como eu estar a consultar o Google ou a Wikipédia, só que faz-me esse trabalho mais rápido. E há colegas meus que dizem que a vantagem destas ferramentas é que vai tornar digamos, tornar a produção, digamos, mais, entre aspas, eficiente. E já há também estudos que mostram que os alunos que usam o chat GPT têm um melhor desempenho quando avaliados por alunos, mas depois quando se lhes é impedido de usar o chat GPT, portam-se pior do que os alunos que não usaram o chat GPT. Portanto, eu não acho que devemos entrar, e eu vou terminar porque não sou eu que devo estar a falar, mas acho que não devemos entrar nessa questão. Enfim, temos que mudar a atitude ética, digamos, e começar desde logo do início, colocar detectores a avaliar o texto. Para mim causa-me alguma estranheza, porque assim, repara, estamos temos uma máquina que gera um texto, que é o ChatGPT, e vamos colocar outra máquina, que é o Turnitin, para detectar, ou vamos pôr uma máquina a lutar contra outra máquina. Isto parece-me, enfim, pelo menos questionável. Portanto, o que eu acho que devíamos. E isto depois tem, além de mais, esta questão do ChatGPT tem implicações. Fala-se de que há referees que usam o ChatGPT para avaliar propostas da FCT, enfim, tudo isso está por aí, né? Portanto, o que eu acho é que nós devíamos, do ponto de vista pedagógico, pensar em como é que estas ferramentas podem ou não ajudar pedagogicamente e como é que elas vão mudar a forma de ensinar e de avaliar. E, por outro lado, entendo que a única forma de de prevenir, de alguma forma, o mau uso é que cada universidade ou cada instituição defina em discussão aberta o que é um uso correto ou incorreto destas ferramentas, porque ao fazer isso envolve toda a comunidade e, em princípio, essa comunidade fica responsabilizada pelas decisões que toma. Era isto, e obrigado pelo tempo que me der. Nós é que agradecemos, Dr. Pedro Oliveira, por este contributo e, de facto, é uma realidade. As novas tecnologias, as novas ferramentas estão aqui. Até pode haver um certo proibicionismo ou uma vertigem pelo proibicionismo, mas o proibicionismo tem perna curta e os alunos vão continuar a utilizar essas ferramentas. Agora, a grande questão, e que lanço aqui aos colegas, é perceber qual é o limite da ação dessas ferramentas, se podem ser utilizadas, até que ponto podem ser utilizadas, e se, outra questão, se partes de um texto científico podem ser ou devem ser produzidas, porque poder podem, mas se devem ser produzidas por ferramentas como de inteligência generativa, né? Como o ChatGPT, e também se o leitor deve ou não deve ser advertido que parte do texto foi produzido por uma máquina, porque é a questão da transparência, porque, vamos lá ver, e até lanço aqui para a discussão, que o aluno ou investigador pode utilizar ferramentas, como já existiram outras ferramentas, como o ChatGPT, mas os padrões de aferição daquilo que é um trabalho de qualidade não devem ser flexibilizados e, portanto, o rigor das fontes, o rigor da escrita, o rigor da metodologia, aquilo que o Dr. Sérgio dizia há pouco. Agora queria ouvir os colegas sobre isto. Eu só queria dizer que há um livro de uma filósofa, Adela Cortina, que saiu há pouco tempo sobre ética e inteligência artificial, que é também bastante interessante. Exatamente. É um Dr. domínio, Sérgio, embora eu não Dr. seja Pedro. especialista, mas é um domínio em crescimento exponencial. Inclusive, colegas do meu centro de investigação estudam precisamente os efeitos da inteligência artificial e as implicações éticas e políticas. E não podemos interromper esse processo, não é? Mas, de facto, tem gerado novos tópicos de discussão.
no âmbito da ética e da filosofia política, porque são implicações, obviamente, muito importantes, não só no domínio da investigação, no domínio do ensino e da avaliação, mas a nível da política, até do direito, de vários campos. Agora, enfim, hum, ah, realmente, de facto, essa questão da transparência é recorrente, não é? Quer dizer, utilizando padrões éticos kantianos, por exemplo, isso devia ser assumido no texto, em qualquer texto, não é? Caso contrário, estamos a ludibriar o leitor. Mas, em todo o caso, ao que sei, por exemplo, o trabalho de tradução, não sei se é verdade, se não é, o trabalho de tradução já é realizado, em muitos casos, por Exato. algoritmos de tradução. E depois o que se faz é uma revisão final por humanos. Sim. Isto também tem implicações profissionais, porque, Sim, sim. enfim, no campo digamos, do campo profissional, tem implicações na filosofia política, na justiça, na distribuição, na teoria distributiva, que é, em última instância, caminhamos para um patamar em que provavelmente já não serão precisos professores. É melhor termos um robô ou um algoritmo. Os professores serão Não, dispensados porque são obsoletos. Não é preciso. Conseguimos recolher toda a informação que precisamos com um clique, não é? Quer dizer, não sei, é uma reflexão algo radical que eu me esperemos que coloco, que eu me não, tenho colocado, ou se não no tão limite cedo, daqui a doutor. pouco já não é preciso professores. Eu acho interessantíssimo como partimos de discutir plágio para chegar aqui. Passamos por uma coisa completamente diferente, para o qual não estava preparado para refletir, porque de facto foi o tema do plágio. Que em todo o caso parece-me que é um problema persistente, não vai acabar de um momento para o outro. E será promovido por esta cultura de objetivos que tanto a Maria Inês como o Sérgio referiram há pouco, quer dizer, os indicadores científicos, essa coisa terrível, né, que nós, no final de cada ano, temos que preencher, nós, investigadores, temos que preencher relatórios, nesses relatórios temos que indicar todas as nossas publicações, conferências, por aí fora. O número é muito importante, e esse número talvez, de facto, favoreça, não propriamente o plágio, mas o autoplágio, aquilo que a Marina dizia há pouco, o reaproveitamento de conteúdo. O reaproveitamento de conteúdo é, de facto, fraca ciência. E é disso que estamos aqui a falar, é fraca ciência. E queria ouvir-vos um pouco também sobre estas culturas de transparência, falta de transparência, e esta autoexploração do investigador. Também devemos falar sobre essa autoexploração. Professor, se me permite, eu peço desculpa que há pouco o meu raciocínio ficou um pouco cortado porque eu tive aqui pela... Exato. Mas eu espero que tenha sido perceptível o que eu estava a querer dizer. E eu agora, tendo presente o desafio que o professor nos lançou, questionando até que ponto é que, ou seja, se for utilizada uma ferramenta de IA, por exemplo, para produzir partes do texto, mencionar isso como se faz às vezes aqueles asteriscos primeiros, não é? Nos textos. Exatamente. Agora, a questão é, e isto é uma questão muito, muito controversa com a utilização de sistemas de IA, que é saber onde é que começa a autoria por parte da IA e onde é que acaba e onde é que começa a nossa novamente, porque depois já estamos a ter inputs que não são necessariamente, ou seja, há uma parte depois até em que podemos ser nós a escrever, mas o input que nós já estamos a ter irá partir de citações de humanos, mas também deste mesclado que já veio da inteligência artificial, mas que já não é necessariamente só resultado dessa interação, mas já é da nossa própria reflexão sobre a interação. Portanto, já é uma meta escrita, narrativa, enfim. E eu acho que isso ainda complica ainda mais aqui
esta questão da transparência. E, portanto, por isso é que isso tem dado uma dor de cabeça tão grande a todos os especialistas em ética, porque esta questão da transparência com a utilização de ferramentas, pensemos de inteligência artificial, muitas vezes não nos oferece realmente uma explicação suficientemente cabal, sobre nesta questão que estamos a falar, sobre a questão da autoria. Eu acho que continua a haver aqui, vai haver uma grande dificuldade em identificar quem é que escreveu o quê e onde é que começa e onde é que acaba, ou seja, voltando aqui ao início da minha reflexão. E, portanto, sim, eu acho que é um primeiro passo, mas acho que não vai terminar aí, se fizer sentido. Fez todo Uma vez sentido. mais, há sempre a opção de não utilizarmos nada disso Sim. e utilizarmos os mecanismos tradicionais. É sempre uma opção. Está à disposição É verdade. do investigador, do estudante, embora seja muito difícil face ao ecossistema, Sim. à cultura em que vivemos. Se a própria Universidade do Minho, alguns responsáveis seus da inovação pedagógica, no fundo, encorajam, incentivam, digamos, toda a comunidade académica a utilizar cada vez mais essas ferramentas, é muito difícil, porque quem não, enfim, é sempre o mesmo processo. Quem não segue com a onda é soterrado, é esmagado, não é? Quer dizer, ou juntas-te a essa onda, ou então és completamente esmagado, perdes. E isso é muito difícil resistir a isso. No âmbito das humanidades e da filosofia, talvez seja não sei, um domínio ainda se resiste, talvez no direito, mas receio que não seja simples, não é? Quer dizer, porque há sempre essa, do ponto de vista ético, se utilizarmos alguns paradigmas éticos, chegamos à conclusão que todos esses processos, de uma forma ou de outra, ou numa perspectiva kantiana ou utilitarista, ou até das virtudes, obviamente são errados, produzem efeitos indesejados. Mas a questão é que, de facto, toda essa onda, bom, no fundo, que nos envolve, mesmo os melhores, mesmo os que se querem, de facto, resistir a isso, acabam por seguir na onda também. E eu falo por mim, não é? Também, cada vez mais uso essas ferramentas, embora, obviamente, eu considero que há uma colega até da minha escola que é absolutamente entusiasta desses mecanismos e considera que, obviamente, já ninguém consegue ler, digamos, toneladas de artigos e livros. Há que recorrer a mecanismos que extraem informação dos conteúdos. Já não precisamos de ler, de facto, as fontes primárias, como se disse aqui, a propósito do direito, mas eu considero que se calhar sou um homem das cavernas, sou totalmente ultrapassado, ultraconservador. De facto, em filosofia, em humanidades, temos que ir aos textos. Ainda que eles estejam em suporte digital, eles podem estar em suporte digital, mas temos que ir aos textos e fazer uma reflexão sob pena de, enfim, se cada vez mais utilizamos, digamos, o nosso espírito crítico, raciocínio, etc., deixamos às máquinas, digamos, o controle sobre essas questões, perdemos o controle do processo da construção do conhecimento, não é? Inclusive, isso já está a ser usado na gestão, não é? Quer dizer, decisões de gestão são tomadas por algoritmos, não é? Afetando, ou seja, onde é que está a questão da responsabilização dos gestores, por exemplo? Isso um tema que está a ser discutido no Centro de Investigação, o CEPS, as consequências que isso traz para o mundo do trabalho, implicações éticas, o controle que se faz até sobre os trabalhadores e as decisões que são tomadas,
que obviamente já não são por humanos, são de facto até na contratação, uma seleção de pessoas para contratação, enfim, os exemplos não é só no campo da investigação, do ensino, portanto, não temos aqui respostas nem certezas sobre o que irá acontecer. Dr. Pedro, muito obrigado por este contributo. A conversa está muito boa, a conversa está fantástica, mas se calhar vamos ter que marcar em conta para outra ocasião, porque como já antevíamos na introdução, não conseguimos abordar todos os tópicos. Era uma matéria de facto imensa, mas nem nós nos propusemos a abordar todos os tópicos. Propusemos a iniciar uma discussão que, como foi aqui referido, deve ser levada em consideração pela Universidade do Minho, por todas as universidades, e deve ser discutida de forma aberta, sendo certo que mais do que uma aposta propriamente na repressão, como o Dr. Pedro Martins nos disse, e disse-nos muito bem, deve haver uma aposta na formação, na informação, na formação ética das pessoas. E vivemos neste mundo cindido entre várias velocidades, entre o apelo e a apologia das novas tecnologias, e também não seria mal, não compreendam mal o que vou dizer, não seria mal também, por vezes, enfim, retornarmos às bibliotecas, porque também por vezes acontece que os nossos estudantes já não sabem pesquisar em bibliotecas, já não têm o gosto de pesquisar em bibliotecas, já não têm o gosto do documento físico, do suporte físico. Isso também é muito importante e também se faz, a academia e o conhecimento faz dessas idas e vindas às bibliotecas. E só aqui para encerrarmos a nossa sessão agradecendo a todos os presentes estes contributos maravilhosos que nos deram ao longo da tarde. Esta foi uma tarde muito, muito concorrida, tivemos aqui muitas pessoas a assistir. Ficará disponível este nosso documento, ficará disponível no YouTube a breve trecho, mas de facto noto que numa sexta-feira ao final da tarde conseguimos aqui, ainda nos reunimos aqui algumas dezenas de pessoas para discutir estes tópicos. Gostaria só de encerrar dizendo que a breve, enfim, comprometemos que nos próximos anos continuaremos estes diálogos, não só em torno de plágio, mas em torno de outras questões éticas, mas hoje foi plágio. E voltando aqui a uma figura que é sempre bom recordar, enfim, na Biblioteca de Babel de Jorge Luís Borges, há todo o conhecimento do mundo, há todos os livros do mundo. Esses livros estão em suporte físico, ninguém os conhece, ninguém conhece todos os andares da Biblioteca de Babel, e se calhar ainda bem que não conhecem todos os andares da Biblioteca de Babel, ainda bem que estão abertos ao mistério da descoberta e ao mistério da aquisição de conhecimento e ao mistério da ciência. E, portanto, talvez, aqui queria encerrar com esperança, talvez nunca nenhuma máquina substitua na íntegra, esperemos, o ser humano, e aqui no que nos interessa, o investigador. Queria agradecer-vos esta disponibilidade e a abertura e a transparência para discutirmos. É assim que deve ser feito. Parece-me que foram uns trabalhos muito interessantes. Muito obrigado a todos. Obrigado.